Hoje o bate-papo é com Gláucia Montanha, diretora-geral da Convert, que faz parte do grupo Dreamers. Tudo bom, Gláucia? Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade. A Convert é uma empresa especializada em negócios digitais e performance e faz parte de um grupo muito especial, o grupo Dreamers, que tem marcas como Artplay e Rock in Rio. Como é o trabalho da Convert? Vai ser ótimo contar um pouquinho para você do que a gente faz ali. Então, na verdade, assim, a Convert ela surgiu com o desafio de ser uma empresa focada no business digital, por isso do digital business, porque assim, a gente tende a olhar para o digital muito como conversão ou para trabalhar awareness, mas assim, a gente esquece de olhar a quantidade de serviços e negócios que tem por trás. Então, o nosso jeito é olhar o digital de uma forma como negócio. Então, o que a gente faz? A gente está o tempo inteiro buscando soluções para os nossos clientes. Então, seja soluções que muitas vezes elas podem trazer uma ação que pode ser de awareness ou de performance, mas o maior foco é tentar associar a marca e conduzir conversas junto com essas audiências que crescem a cada dia. Gláucia, vocês atendem todos os tipos de clientes e o pensamento é única e exclusivamente no digital? É uma pergunta bem interessante, porque o que a gente tem hoje na Comedy, tá? A gente se posiciona como uma empresa de digital business e performance. O nosso foco é o digital porque a gente é especialista, só que não é o digital como meio somente. A gente atende todos os tipos de clientes para o digital. E quando você precisa de um pensamento omnichannel, a gente só atende clientes com pensamento omnichannel desde que o business deles seja 100% digital. Por que isso? Porque a gente, em nenhum momento, a gente quer concorrer com as agências tradicionais que ficaram full. Não é o nosso foco, nós não faremos isso. Nosso pensamento é olhar o digital como negócio. Então, quando a gente está olhando o digital como negócio, a gente consegue te apontar exatamente a importância dos outros meios em que momento para o seu business digital. Então, a gente criou esse critério para não perder e não deixar em nenhum momento que a gente saia do foco de construção de digital business de verdade. O que a Lei de Proteção Geral de Dados impactou no trabalho de vocês? Ele impactou e ainda vai impactar em muita coisa, tá? A gente está vivendo agora essa mudança do iOS, por exemplo, da Apple, que ela traz ainda mais segurança. O que eu costumo dizer no final do dia, que assim, a gente vai ter que ter muito cuidado em coletar informação. Você tem que coletar o que realmente importa. E o que aconteceu nos últimos tempos é que era um excesso de coleta de dados de tudo quanto é lado, né? Então, para conseguir uma informação, você pedia muitos dados, nem sempre você usava esses dados, essa que era a grande verdade, e você era bombardeado de diversas formas. Então, assim, a gente antigamente você tinha aquela coisa de ligarem na sua casa, né? Quem lembra disso, né? Ligar um monte de telemarketing por dia que você falava, meu Deus do céu, você simplesmente trocou isso para o digital, só que você exponenciou muito. Se você for ver a quantidade de coisas que você recebe quando você olha, por exemplo, sua caixa de e-mail, quantas vezes você limpa tudo e fala, nossa, 90% eu não precisava desse material, principalmente dos e-mails pessoais. Então, o que ele vai te trazer é uma qualidade de conversa. Então, a primeira coisa, eu diria que a lei, ela traz uma qualidade e ela traz uma relevância, porque eu preciso me manter conectado com você. E ela protege, em que sentido? Eu paro de conhecer ele como indivíduo e eu passo a te conhecer como comportamento. Então, eu vou ter o desafio de ser ainda mais relevante para poder conversar com você. Então, isso é o que muda. O jeito que a gente vai falar, o jeito que a gente vai consumir, vai fazer a maior diferença nos próximos tempos, sabe? Quando uma propaganda no digital dá errado, o que você considera um fracasso no digital? Eu diria para você que ela só dá errado se você setar ela errado. Então, assim, a primeira coisa quando a gente faz uma campanha digital, a pergunta é eu sempre faço o seguinte, qual é a pergunta que eu quero responder? Porque você tem tantos dados hoje, então assim, ao menos que você não esteja muito alinhado com o KPI com o cliente. Essa para mim é a grande beleza do digital, sabe? Porque para ela dar, eu não diria para você que ela dá errado, eu diria que ela não dá resultado. Eu acho que essa é a conversa. Então, assim, a gente vive um eterno test learning. Então, eu posso ter uma expectativa e ter considerado algumas coisas e ela não me trouxe o resultado esperado, mas ela me construiu para outra coisa. Então, mais do que dar errado, a minha pergunta sempre é o que eu quero como resposta final? Porque você consegue monitorar, você consegue mudar a rota, você consegue fazer uma série de coisas ao vivo no digital. Então, acho que mais do que dar errado, para mim, aqui é muito mais do que eu espero de verdade. E se o que eu estou subindo, seja como campanha, seja como produto, ele atende. Porque
coisas que todo mundo já viveu, a expectativa do cliente é vendas, e aí quando você olha a peça, ela é o Hermes. Aí você fala, não vai dar certo. Então eu acho que eu acho que o olhar do digital ele é muito diferente sobre isso, é sobre qual o resultado que eu tive com a ação que eu fiz, sabe? Eu acho que essa é a grande diferença. E a Convert, ela vem muito nesse olhar com o cliente, de a gente toda hora se perguntar, se questionar, entender o problema de business e o problema de comunicação, porque hoje você não pode mais fazer nada se você não souber qual é o problema de negócio. Eu costumo dizer que o que a gente faz aqui são business plan, porque assim, qual é a pergunta, qual é a dor sua para eu poder saber exatamente como eu resolvo, e nem sempre é uma solução simples, nem sempre é uma solução de mídia, muitas vezes passa por uma solução de serviço. Então eu acho que o digital, eu costumo dizer assim, eu me reapaixonei pela nossa área depois do digital nos últimos 6 anos, porque é uma beleza que ele traz, um nível de detalhe, conhecimento assim sobre os sinais que as pessoas deixam e sobre o comportamento que você se reapaixona. Tudo pode ser feito no digital? Não, a resposta é não, depende. Ela depende de uma série vamos dizer, de variáveis para você considerar, tá? Você pode ser totalmente invasivo, você pode não ser, você pode ser relevante, você pode virar paisagem, você pode simplesmente não fazer nada, não construir nenhum sentimento. Então, ao mesmo tempo que assim parece um mar muito aberto, mas para mim a grande diferença é a relevância o tempo inteiro. Como que eu me construo relevância e como é que eu me conecto com aquela pessoa de fato com o que ela precisa. Porque eu brinco assim, quando você está procurando algum tipo de serviço, ou de produto, ou de resposta, você vai para o digital porque você quer uma coisa mais acurada, né? Você quer economizar tempo. Então, essa é o grande desafio, assim, não dá para você querer fazer tudo, porque o principal objetivo do digital é atender a necessidade do consumidor, não é das marcas. Então, ele foi montado para isso. Como que eu atendo a necessidade do consumidor? Então, saber exatamente o momento de aproveitar essa conversa é o grande desafio. Dá para construir marcas no digital? Muita gente ainda pensa que o digital é para vendas e performance. Eu adoro essa sua provocação. Por quê? Porque, assim, a gente é muito setado a fazer marca ou vendas. Então, o digital é para marca, o digital é para venda. E o que as pessoas... E eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, que é: uma estratégia eficiente leva ao clique, leva a produto e leva a compra. Pouco importa se você está fazendo estratégia de marca ou conversão. E por que eu digo isso? Porque a gente seta muito a nossa cabeça desse jeito. Só que o consumidor, no final do dia, ele está se relacionando ali e ele não para pensar sobre isso. Então, o que eu costumo dizer? Sim, você pode construir marca só no digital, mas o grande problema é que você quer converter no digital pessoas do digital. E esse é o desafio, é você usar os dados do digital para entender a importância omnichannel. Você saber aonde você vai converter, porque se você só buscar pessoas no digital que vão converter no digital, você vai viver esse ciclo. Então, eu costumo até brincar que assim, o que está acontecendo hoje, tá? Primeiro que eu falo que ou não existe, ou eu nunca tive sorte de ter um cliente que só queira construir marca. Você sempre quer construir marca com foco em conversão. Então, até tem um artigo que eu coloquei, que eu escrevi uma vez com o Google Fix, que a gente falava sobre isso, assim, não existe construção de marca sem resultado. Então, assim, eu brinco, que eu falo, ou não existe, ou nunca tive sorte de alguém falar, olha, só quero trabalhar a marca, não vou te cobrar por nada, constrói essa estratégia, eu vou ficar aqui assistindo. Então, essas duas coisas, elas caminham junto. Então, assim, brand e performance vão caminhar junto. O que a gente precisa entender é que, assim, o consumidor já não pensa há muito tempo nessas etapas de funil. A gente costuma brincar que é um grande espiral isso. Quantas vezes você, como consumidora, não começou a pesquisa por um jeito, e quando você olhou, você estava comprando outra coisa que você nem esperava que você ia comprar. Então, assim, as decisões são tomadas em diversos momentos. Então, como é que eu costumo muito a defender isso e como é que Convert se posiciona sobre isso? Eu preciso abrir conversas e conduzir a audiência. Então, eu abro conversas quando? Quando, como marca, eu entendo as suas intenções e eu começo a acompanhar você nesta conversa. E eu conduzo você para a venda se você me dá sinais que você está aberto para venda. Então, eu respondo essa pergunta assim, posso construir marketing digital? Você pode, mas você não deveria olhar só desse jeito. A gente deveria olhar isso como quais são os sinais que a minha audiência deixa e aonde e quais canais que ela está para eu poder construir minha marca.
Então, eu acho que a grande beleza do digital, uma das, né, que eu sempre falo isso, é exatamente você usar os dados para ter o olhar omnichannel. E isso é uma coisa que, quando você fala do digital e você só pensa no digital, para mim já é o primeiro equívoco do pensamento digital. Convert nasceu no final do ano passado, é uma empresa bem nova. Como você avalia esses meses e como você enxerga o futuro da empresa? Eu vou te dizer que eu avalio que está sendo uma delícia trabalhar nesse projeto, que ele é um projeto que todo mundo me pergunta assim, o que que te faz feliz na Convert? Eu vou te dizer, gente, dá certo. As coisas que a gente recomenda e acredita e faz com que o cliente dá certo. Quando você olha os sinais, você vê o resultado vindo quando você olha os sinais da audiência. Então, assim, a Convert ela nasceu em outubro. A nossa ideia era lançar, subir todo o site, fazer todo um projeto, só que no meio disso já veio o nosso primeiro cliente, que foi a Oi. Nessa sequência, a gente está sendo muito procurado pelo mercado, com uma série de conversas abertas, com uma série de negociações, e aí você percebe o quanto o nosso mercado estava carente desse posicionamento. Porque o que acontece? As grandes empresas especializadas, elas acabaram virando full ao longo do tempo. As grandes agências começaram a olhar para o digital e a gente começou a perder, nos últimos tempos, esse olhar muito especialista sobre isso. Todo mundo começou a criar começou a criar essa unidade dentro dos clientes e começaram a surgir novas agências. E aí é muito bom quando você olha essa conversa, porque você vê o grande mercado e a dor dos anunciantes nesse momento e das marcas, que é, de fato, se sentirem cuidados pela essa especialidade, por essas pessoas, ter uma rotina, ter uma disciplina. Então, a gente veio nesse momento, está sendo um momento maravilhoso. Eu vejo, assim, muitas empresas sofrendo com este momento de busca de cliente, e a gente passa um momento ao contrário, sabe? Que é um momento de ouvir muitos clientes, é um momento de abrir muitas conversas. Então, a gente está num momento bastante feliz, assim. Eu te diria que os últimos 8 meses, eu acho que eu trabalhei como se parecesse que eu já estivesse aqui há uns 3, 4 anos. Muito bom, obrigada pela entrevista. Sucesso sempre para Obrigada, foi um prazer. vocês. Prazer, Viri, obrigada.